Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês como exportar as senhas do navegador e importá-las dentro da sua carteira do Passportal. Mas antes, quero reforçar o motivo de você precisar utilizar uma solução de cofre de senhas e gerenciamento de acessos privilegiados como o Passportal para fazer a gestão e o armazenamento de suas credenciais. Sabemos que é bem cômodo manter as senhas salvas no navegador para usá-las em sites que necessitam de login e senha. Porém, essa informação fica armazenada em cache no navegador, e qualquer hacker, usuário ou software mal intencionado pode rapidamente ter acesso a todas elas. E até mesmo uma pessoa que tem acesso ao seu dispositivo poderá utilizar as suas senhas. E manter senhas armazenadas em arquivos de texto, como um bloco de notas ou planilhas, também não é interessante, pois isso facilita ainda mais o trabalho do hacker em descobrir as suas credenciais para acessar os sites protegidos por senha, como bancos, lojas, etc. Mesmo mantendo esses arquivos salvos em pastas particulares ou dentro de várias pastas, não é o ideal. Portanto, é muito importante que você passe a utilizar uma solução que contenha o cofre de senhas, importando as suas credenciais dentro da carteira deste cofre. E principalmente, não se esqueça de excluir todas as credenciais salvas no teu navegador ou arquivos de texto, para que não haja nenhum rastro. Por precaução, limpe a lixeira em caso de exclusão de arquivos de texto e apague todo o histórico do navegador. Também configure o plugin do Passportal para sempre solicitar senha ao acessá-lo. E desta forma, suas credenciais estarão sempre salvas, longe de qualquer perigo. Então, primeiramente, vamos acessar a nossa carteira do Passportal. Você pode fazer através do seu plugin do Passportal, vindo aqui e clicando no seu nome em Launch Passportal, ou até mesmo pelo Google, basta digitar aqui Passportal. E você tem aqui os dois links onde você vai digitar a sua senha, a chave de identificação da sua organização, e aí você já consegue efetuar o login. Então, como eu já estou com a extensão aqui, eu vou acessar pela extensão mesmo. Já estou aqui utilizando, essa é a minha carteira. Depois que eu abrir a minha carteira, eu venho aqui em New, aqui em cima, e vou clicar aqui em Import to Vault. Nessa seção, primeiramente vamos fazer o download do template. Então vou fazer o download primeiramente, vou salvar na área de trabalho. Pronto, já estou com ele salvo. Agora o próximo passo que a gente tem que fazer é exportar as senhas do navegador. Então viemos aqui nesses três pontinhos, senhas e preenchimento automático, gerenciador de senhas do Google. E aqui eu estou com as minhas senhas aqui salvas no navegador, vamos exportar todas elas. Venho aqui do lado esquerdo em configurações, e aqui eu tenho a opção de fazer o download do arquivo. Notem que eu estou fazendo pelo Google Chrome, tá? Então pode ser que para o Firefox ou para o Edge o procedimento seja um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Vou colocar a senha do meu usuário administrador e vou fazer o download dentro também da área de trabalho. Pronto, agora já estou aqui com as senhas do meu navegador e o meu arquivo template. Vamos abrir primeiro o arquivo template. Eu vou retirar ele do arquivo compactado para facilitar a gestão. E ele está aqui, vamos abrir ele no Excel. Notem que ele trouxe aqui os cabeçalhos toda em forma de uma linha só, né? E nós temos que trabalhar em formas de colunas. Então, selecionamos a primeira casa aqui, vemos em dados, texto para colunas, e aqui vamos marcar a opção delimitado, avançar, depois vírgula e concluir. Pronto, já estamos com eles aqui todos em formas de coluna. Agora a gente precisa preencher essas colunas aqui com os dados que eu exportei lá do meu navegador. Então vamos abrir novamente aquele arquivo do navegador e copiá-los aqui. Então vamos minimizar essa tela. Abre o do navegador. Veja que ele também trouxe todos em formas de linha, então para facilitar vamos colocar aqui também em colunas. Então eu vou selecionar a primeira coluna inteira, porque eu tenho mais dados aqui. Menu dados, texto para colunas, delimitado, avançar, vírgula, concluir. Pronto, ele já separou aqui para mim em colunas.
Porém, se vocês notaram, as colunas que eu tenho aqui exportadas pelo meu navegador são diferentes lá do template, então eu tenho que adaptar as informações, tá? Então, primeiramente aqui, a coluna name, eu vou copiar aqui todas as minhas senhas, Ctrl C, vou voltar lá no meu template, e ele vai vir aqui em credential, então aquele name é referente a credential. E eu também posso usar essa mesma informação em descrição, se eu quiser colocar um nome do site. Então vamos imaginar que em credential eu coloquei o nome do meu site, então em description eu também vou colocar o mesmo nome do site para facilitar a minha gestão depois. Volto lá no outro template. O URL, que é o site que eu vou acessar, copio ele inteiro, volto para a minha template, ele vai entrar aqui em URL. E eu vou fazer isso para todas as casas. Então, username, vou copiar os meus usuários, vou colocar aqui em username. E por último, o password, vou copiar aqui também em password. Tá? A primeira coluna aqui, Passport ID, vocês deixam em branco. Em expires aqui, coloquem como no, que eu não quero que a senha expire, a não ser que você tenha uma condição que você precisa que a senha expire para você digitar, ou criar uma nova senha, né, de tempos em tempos. Se não, coloque no. Em notas, se você quiser colocar alguma informação, você pode colocar, não é necessário. E folder também não é necessário, mas eu vou explicar depois. Tem um procedimento interessante para você separar dentro da sua carteira em formas de pastas, mas nesse primeiro momento você não precisa. Uma vez que você já preencheu todas as senhas aqui, você vai vir aqui em arquivo, salvar como, vai salvar novamente na área de trabalho, vou colocar aqui este PC na área de trabalho. O mais importante aqui não é o nome do arquivo, tá? Mas é a extensão do arquivo, tem que ser como CSV separado por vírgulas. E eu vou salvar aqui, vou fechar aqui esse arquivo. O meu template também, que eu exportei do navegador, também posso fechar, não preciso salvar. E eu já tenho aqui então o meu template salvo. Esse template aqui eu preciso importar ele lá na minha carteira do Passport, porém ele ainda não está pronto. Antes de fazer essa importação, eu tenho que editar ele, botão direito, clicar em editar. Ele vai abrir no bloco de notas e vejam que todos os campos aqui eles estão separados por ponto e vírgula. O Passport utiliza o delimitador como vírgula, então temos que substituir todos esses pontos e vírgulas aqui. Clique em editar, substituir. Aí localizar, você coloca como ponto e vírgula, substituir, você coloca vírgula e coloca em substituir tudo. Veja que ele já alterou aqui, tudo para substituir como vírgula. Basta clicar em arquivo, salvar e fechar. Pronto, esse arquivo já está pronto para importação dentro do Passport. Voltamos lá para o nosso Passport. Nessa mesma tela, só clicar aqui no botão de selecionar arquivos. Vamos procurar pelo nosso template. E pronto, já vai trazer aqui todas as senhas preenchidas. Esse primeiro campo ele vai vir em branco, as credenciais, o username, o password, a descrição para você saber quais são os sites que você vai acessar. E aqui a URL, que sempre que você digitar essa URL, ele vai sugerir esse usuário e essa senha. Por último, você clica nesse botão Import e pronto, ele já importou dentro da sua carteira. Voltando lá para a sua carteira, você vai ver que as senhas estão aqui. Caso você tenha criado pastas diferentes aqui para separar, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de empresarial e aqui pessoal. Então eu posso simplesmente vir aqui em Actions e eu posso colocar em Move Credential e eu posso selecionar aqui a pasta que eu quero colocar. Então eu tenho a pasta aqui, por exemplo, a pessoal ou a pasta AD para separar essas credenciais para ficar mais fácil a minha gestão. Tá? E uma vez que eu já importei tudo aqui, eu posso vir aqui e apagar as minhas senhas que eu exportei do meu navegador e eu também tenho que vir aqui novamente no meu navegador, senhas e preenchimento automático, gerenciador de senhas do Google, eu venho aqui e excluo todas essas minhas senhas. Tá? Uma forma rápida de você excluir todas essas senhas, você pode simplesmente editar e colocar o seu usuário aqui e
clicar no botão excluir, mas se você tiver muitas senhas, né, se você tiver muitas senhas, você pode simplesmente vir aqui no histórico, e dentro da parte de histórico você tem aqui remover dados de navegação. E aqui você marca a opção avançado, todo o período, só que você desmarca todas as opções e deixa salvo somente senhas e outros dados de login. E também apague essa opção preenchimento automático dos dados de formulário. E você remove os dados. A hora que você voltar lá nas suas senhas, você vai ver que você não tem mais senha nenhuma. Então você não precisa mais se preocupar com essas opções. Então esse é o procedimento que você faz para importar as senhas do seu navegador dentro do Passport.